Glória ao Senhor. Queridos, o pastor Diego tem ministrado aqui para os irmãos, começou uma série falando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, e me deu liberdade, falou: pastor, você ministra lá uma mensagem que você sentir a direção de Deus para isso. E aí, pensando, ele me pediu na sexta-feira, para ministrar para os irmãos, pensando no que eu deveria ministrar para vocês, e me veio à mente o tema: como viver o propósito de Deus em todo o seu potencial. Como viver o propósito de Deus em todo o seu potencial, né? É bem verdade que nós temos vários versículos na Bíblia que vão nos indicar, vão nos mostrar essa questão de propósito. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que me foi proposto. Logo, o apóstolo Paulo deixa claro nesse texto, quando ele estava retornando para Jerusalém, e alguns irmãos da igreja aonde ele estava tentaram convencê-lo a não voltar para Jerusalém, porque ele sabia que chegando em Jerusalém ele seria preso pela liderança religiosa daquela época e que seria julgado e provavelmente seria condenado à morte. Mas o fato é que, apesar de toda a insistência da comunidade cristã aonde ele estava, dizendo: Paulo, não volta para Jerusalém, porque ali você vai correr risco de morrer. Então o apóstolo Paulo responde com essa afirmação, manifestando, expondo o seu propósito de vida, quando ele diz: olha, eu quero que vocês saibam que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que me foi proposto. Então esse texto deixa claro que o propósito na vida de Paulo era muito claro. Ele queria viver não apenas como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Cristo, ou um enviado do Senhor como apóstolo, mas ele queria, acima de tudo, gastar toda a sua vida, o seu tempo de vida na terra, cumprindo o ministério que Deus havia entregue nas mãos dele. E detalhe, ele diz: apesar de todas as adversidades, mas é importante que eu cumpra com alegria. Apesar das adversidades, apesar da pressão, apesar das perseguições, apesar da fome, apesar das lutas, ele diz assim: o importante, apesar de tudo isso, é que eu cumpra com alegria o ministério que me foi confiado, de pregar Jesus, de anunciar a palavra, de compartilhar a mensagem do reino, de dizer que Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos resgatar da maldição do pecado. Mas então, amados, é importante que nessa manhã nós consideremos essa questão: como viver o propósito de Deus em todo o seu potencial. É importante nós sabermos assim o que é propósito, né? Se você for buscar aí no Google, vai encontrar algumas definições de propósito, como: propósito é aquilo que se busca alcançar. Propósito de vida é o que direciona uma pessoa em toda a sua trajetória existencial. Aristóteles, o filósofo, ele diz o seguinte: olha, a felicidade é o sentido e o propósito da vida, sendo o único objetivo e finalidade da existência humana. Mas eu queria perguntar para você: qual é o seu propósito de vida? O que te motiva? O que faz o seu coração bater mais forte? O que faz com que você reúna todas as suas forças, se comprometa em alcançar um alvo, um objetivo, viver esse propósito? O que faz você agir proativamente, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das lutas? Qual é o seu propósito? É importante nós entendermos, queridos, que
Nós precisamos encontrar sentido naquilo que fazemos e não apenas fazer o que disseram para nós o que é preciso fazer. Qual foi o propósito da vida e da morte do Senhor Jesus na terra? Já parou para pensar isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Qual era o propósito de Jesus? Vir ao mundo para salvar os pecadores. Em Lucas 19, versículos 9 e 10, quando Jesus estava na casa de Zaqueu, e Zaqueu faz aquela confissão maravilhosa, dizendo: Senhor, resolvo dar aos pobres metade daquilo que eu tenho, e se eu tenho defraudado, prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí o Senhor Jesus diz assim: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto vai nos mostrar com clareza qual era o propósito de vida do Senhor Jesus. Qual o propósito, queridos, da nossa vida como cristãos, como crentes em Jesus, como seguidores de Jesus? Cada cristão deve reproduzir a natureza e o comportamento do Senhor Jesus. Cada cristão deve ter como propósito de vida ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Cristo. E o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. O propósito que a Bíblia nos ensina para o cristão é manifestar a natureza de Jesus, o caráter de Jesus, é andar como Jesus andou, é fazer com que as pessoas que convivam conosco vejam Cristo em nós e digam: eu vejo algo diferente na sua vida, eu vejo algo importante na sua vida, eu quero conhecer esse Deus. O propósito é que nós sejamos discípulos de Jesus, geradores de novos discípulos. Quando Jesus, no final do seu ministério terreno, ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós temos um propósito dado por Deus, como seres humanos e como cristãos, como seguidores de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O propósito de Deus para a nossa vida é manifestar, expressar a imagem de Deus. E isso nós só vamos fazer através de Jesus, através da graça dele, através do favor imerecido de Deus. Porque o Senhor Jesus, em João 10, versículo 10, ele diz assim: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito maligno: matar, roubar e destruir. Mas o propósito de Jesus é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante em Cristo equivale, meus queridos irmãos, à experiência que o povo de Israel viveu
ao sair da terra do Egito, da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Como assim, pastor? Veja, nós entendemos que o lugar onde as promessas de Deus se cumprem em todo o seu potencial é justamente a chamada terra prometida. Quem fez aqui o curso Homem ao Máximo do Ministério Hombridade vai lembrar desse texto, em que o que é a terra prometida para nós? A terra prometida para nós não é a terra de Canaã física, como foi prometida para os judeus, para o povo de Israel, mas a terra prometida para nós, ela tem um sentido espiritual. A terra prometida para a igreja, a Canaã espiritual da igreja, é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem em todo o seu potencial. É o lugar onde nos relacionamos com Deus, o Deus provedor, de forma abundante. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Quem é o herdeiro? Quem é aquele que herdou a terra de Canaã, a Canaã espiritual? A quem pertence a terra da promessa, onde as promessas de Deus se cumprem em todo o seu potencial? A terra da promessa, ela pertence a Cristo. E o propósito de Deus é libertar as pessoas cativas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. É isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, da condenação do pecado, e nos transporta para a Canaã espiritual através de Cristo, nós tomamos posse das bênçãos espirituais herdadas em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, ele diz assim: Cristo nos deu vida, estando vós mortos, ou nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha aí o propósito de Deus para a vida da igreja. Você foi criado para viver em Cristo Jesus. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo escreve: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, o que a Bíblia vai nos ensinar é que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, porque em Cristo Jesus nós somos herdeiros da Canaã espiritual. Em Cristo Jesus
Nós estamos em uma posição em que as bênçãos de Deus, as bênçãos em Cristo Jesus, elas já foram liberadas para nós. Romanos capítulo 8, versículo 17. Veja o que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual o seu propósito de vida? O que faz o seu coração bater mais forte? O que motiva você? Para o apóstolo Paulo, viver em Cristo, pela graça de Deus, na Canaã celestial, o lugar onde as promessas de Deus se cumprem em todo o seu potencial, era o propósito de vida dele, foi o propósito de vida dele. É por isso que ele, em Filipenses 4:13, ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a estar contente em qualquer situação, seja na fartura, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença, seja nas lutas, seja na bonança. Em tudo aprendi a estar contente em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo sabia que ele era herdeiro em Cristo Jesus da terra da promessa. Ele sabia que em Cristo Jesus todas as promessas espirituais estavam liberadas sobre a sua vida em Cristo Jesus. Através da sua graça, o Pai Celestial já assegurou o cumprimento de todas as promessas sobre a vida da igreja através de Cristo Jesus. Mas, queridos, entre a saída do cativeiro espiritual e a Canaã espiritual, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido chama-se Jesus Cristo. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Cristo Jesus nós aprendemos a nos relacionar com Deus e com o próximo. Aprendemos também que a promessa de Deus vem antes da provisão, para que a nossa confiança em Deus seja aperfeiçoada. Isso é uma coisa importante nós entendermos. As promessas de Deus vêm antes da provisão. Deus se manifestou lá para Moisés, quando ele viu a sarça ardente. Ele estava lá cuidando das ovelhas do sogro, e quando ele estava lá no meio daquele deserto, ele na verdade tinha fugido do Egito, porque ele tinha cometido um homicídio lá no Egito. Então ele resolveu fugir e foi para a terra distante. Mas ali durante 40 anos Deus trabalhou no caráter dele, trabalhou na vida dele. E aí Deus então se revelou através de uma sarça em que pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés então, ele se aproxima daquela sarça, e ele percebe que apesar do fogo intenso sobre aquela sarça, o fogo não consumia. E Moisés, quando chega próximo, ele ouve então a voz do Senhor dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali então Deus começa a se revelar a Moisés de uma forma tão gloriosa. E o Senhor fala com ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no cativeiro no Egito. Eu ouvi o seu clamor e sei o quanto eles têm sofrido, mas eu desci para libertá-los, e eu vou levá-los a uma terra que eu prometi a seus pais. A promessa veio antes da provisão. Mas por que a promessa vem antes da provisão? Para que nós aprendamos a confiar que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus provedor. Que tudo aquilo que nós precisamos para atravessar essa jornada, para caminhar entre a saída do cativeiro espiritual e a chegada a vivermos na terra da promessa, nós precisamos confiar no Senhor,
Precisamos nos entregar totalmente para Ele e entender que Ele é o nosso provedor. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar, porque Deus é o nosso provedor. Mas quem é que fala isso? É a Bíblia que diz, não sou eu. E Davi, o jovem Davi, ele tinha tanta certeza disso, que ele lá no Salmo 23, ele diz: o Senhor, o meu Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Ele não diz algumas coisas, ele diz que nada. E quando Davi fala que nada vai faltar, meus irmãos, ele não está se referindo apenas aos recursos materiais, mas ele está também se referindo aos recursos espirituais, aos recursos emocionais. Davi sabia que se ele passasse por uma dificuldade, se viesse o medo, se viesse a ameaça de morte, que o Senhor estaria com ele, que ele não precisava ficar ansioso, que ele não precisava desistir, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. E o mesmo Deus que se revelou a Davi, se revelou a Moisés, se revelou a nós também através de Cristo Jesus. E nós precisamos entender que se você tem a promessa de Deus em Cristo Jesus, você tem a garantia da provisão do Pai Celestial. Portanto, não fique ansioso, apenas confie, caminhe na palavra, viva a palavra, faça o que Jesus nos ensinou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me ama, eu também o amarei, e o meu Pai o amará, e nós viremos e nos manifestaremos a Ele. Meus irmãos, nós temos a falsa sensação de que nós podemos sobreviver, podemos caminhar nessa jornada sem depender de Deus, mas é ilusão. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E é por isso que Ele promete que não vai faltar provisão, seja provisão material, seja provisão espiritual, seja provisão emocional, não vai faltar. Por que não vai faltar? Porque a Bíblia, conforme lemos lá em Efésios 1:13, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado em Cristo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Observa que a Bíblia não fala que Deus vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Ou seja, nós não negociamos as nossas bênçãos com o Pai. Nós não precisamos querer convencer a Deus que nós precisamos de bênção, porque Ele já nos abençoou. E é por isso que a promessa vem antes da provisão, porque através dele o Pai Celestial coloca-nos em uma dimensão acima da dimensão humana. Em Cristo Jesus nós somos conduzidos à dimensão espiritual. Nós saímos da dimensão humana, da preocupação, da ansiedade, das lutas, das dificuldades, das necessidades. Em Cristo Jesus nós somos colocados numa dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, onde Deus é o provedor de todas as coisas, Ele diz: nada vai te faltar. Não fique ansioso, não fique com medo, não é hora de parar, não é hora de ficar murmurando, não é hora de se envolver com pornografia, com idolatria. Aliás, nunca foi, mas não se perca com isso, não se envolva com isso, não se envolva com cobiça, não se envolva com tudo aquilo que te afaste do propósito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa isso para nós, Igreja de Jesus? Significa que através dele, o Pai Celestial, o nosso provedor, nos coloca acima da dimensão humana do tempo. Queridos, isso é maravilhoso. Em Cristo Jesus somos levados a uma dimensão espiritual de onde a provisão é abundante. Deus traz à existência natural aquilo que já existe em Cristo Jesus no mundo espiritual. E o que é que existe no mundo espiritual em Cristo para nós, queridos? Existe suprimento, existe provisão espiritual,
existe pão da vida, existe água da vida, existe pão de paz de Cristo, existe contentamento, existe graça, existe perdão, existe proteção, existe direção, existe santidade, existe honra e reverência a Deus, existe comunhão, existe alegria, existe glória eterna. Às vezes a gente fica tão envolvido com as necessidades humanas e nós esquecemos que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela já habita no nosso espírito. Às vezes nós nos envolvemos tanto com os afazeres do nosso dia a dia enquanto seres humanos, que nós esquecemos, não temos tempo de desfrutar da alegria da salvação que é em Cristo Jesus. No mundo carnal, queridos, existe ansiedade, imoralidade, murmuração, cobiça, orgulho, mentira, medo, morte, desonra, mundano proceder. E o que a Bíblia vai nos falar sobre isso? O apóstolo Paulo, quando escreve aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que diz aí? Proverá livramento. Provisão de livramento. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus provedor. Ele é o Pai provedor. Pastor, mas você não sabe a luta, a dificuldade, a adversidade que eu estou passando. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não vai permitir que você seja provado ou tentado além de suas forças. Que ao invés disso, juntamente com o momento da tentação ou da provação, o Senhor vai prover livramento. De sorte que você vai passar por isso. De sorte que você vai vencer. E é por isso que Jesus, em João 16, lá no último versículo, ele diz assim: no mundo passais por turbulência, por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O texto fala, queridos, de provisão espiritual da parte de Deus, o nosso Pai Celestial, em qualquer situação. Agora, ainda no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí, no capítulo 10, ele vai nos dar dicas e também outros versículos da Bíblia que eu vou ler para vocês, sobre como viver o propósito de Deus em todo o seu potencial. E aí o apóstolo Paulo volta aqui ao que estava acontecendo na igreja em Corinto e faz uma referência, uma analogia, uma ligação com o que o povo de Israel estava vivendo, ou tinha vivido durante a peregrinação, quando saíram da escravidão do Egito e foram em direção à terra de Canaã. 1 Coríntios 10, 6. Não cobiçais as coisas más. Ele vai elencar aqui alguns pontos, alguns pecados que impediram a primeira geração que saiu do Egito de viver a provisão de Deus na terra prometida. E a primeira dela é cobiça. 1 Coríntios 10, 6. Não cobiçais as coisas más. Quer viver a provisão de Deus, o propósito de Deus com todo o seu potencial? Livre-se da cobiça, renuncie à cobiça. Cobiça é pecado. Cobiça nos afasta do alvo. A segunda coisa está no versículo 7. Não vos torneis idólatras. A idolatria é pecado. E às vezes a pessoa acha que idolatria é só algo que é visível,
é substituir o lugar de Deus, fazer um Deus daquilo que é visível. Mas eu quero dizer para você que existem ídolos que são invisíveis. Existem ídolos nos quais as pessoas se tornam idólatras, e elas são ídolos invisíveis. O amor ao dinheiro é uma idolatria. Existem vários exemplos de idolatria, mas o que eu quero focar aqui é que a Bíblia nos ensina que para a gente viver o propósito de Deus em todo o seu potencial, nós precisamos rejeitar, renunciar qualquer tipo de idolatria. Ah, pastor, o que eu vou entender como idolatria? Ore a Deus, busque ao Senhor, que com certeza Ele vai te mostrar o que é idolatria. No versículo 8 ele diz: não pratiquemos imoralidade, como alguns dos peregrinos lá no deserto praticaram, e num só dia milhares morreram picados por serpentes. No versículo 9 ele diz: não ponha o Senhor à prova. Exigir que Deus faça algo que não está de acordo com o propósito, com o caráter de Deus, isso é colocar o Senhor à prova. É exigir, é querer que Deus faça algo em seu favor, que está contrário ao propósito, ao caráter e aos princípios divinos, aos princípios de Deus. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, versículo 10. Mas existe mais. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6, 25, 31 e 34, ele diz assim: não andeis ansiosos pela sua vida, com que você vai precisar se alimentar, ou como você vai se vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo, Ele conhece as vossas necessidades. E aqui, no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai enfatizar várias vezes: não ande ansioso, não fique ansioso, não fique ansioso, não fique preocupado. Confie que você tem o Pai Celestial, que é o teu provedor. E ele finaliza, Jesus finaliza no capítulo 6, versículo 33, dizendo: priorize o reino de Deus e a sua justiça. Como viver o propósito de Deus? Priorize o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua jornada, sobre a sua existência. Entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, lemos e estudamos sexta-feira na turma do discipulado. E lembra também que é o Senhor quem te dá forças para você prosperar o teu caminho e confirmar a sua aliança. Deuteronômio 8, versículo 18. Meus irmãos, isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, porque nós somos chamados em nossa geração para vivermos o propósito de Deus em nossa geração. Nós temos que ter muita clareza qual é o nosso propósito de vida enquanto ser humano, enquanto discípulo de Jesus. Vamos passar por lutas, por adversidade? Vamos, claro que vamos. Mas por que Deus permite que passemos pelas lutas, pelas adversidades? Para aprimorar a nossa fé, para aperfeiçoar, desenvolver o caráter de Cristo em nós. Cada um de nós tem um tipo de luta, tem um tipo de adversidade, mas todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai Celestial, o mesmo Deus provedor, que cuida de tudo. Pastor, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer muita coisa. Você precisa estar comprometido com Ele. Você precisa estar motivado a viver Cristo a cada dia, independente do que aconteça. Você precisa viver Deus. Você precisa cultivar a sua sede de Deus. Você precisa cultivar a cada dia a sua fome de Deus. Porque Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rios de águas vivas, ou de água viva, fluirão do seu interior. Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta,
jamais terá fome. Queridos, são essas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus na terra da promessa, na Canaã celestial, onde as bênçãos de Deus se cumprem com todo o seu potencial. Mas a verdade é que, se nós não vigiarmos, nós esquecemos quem somos em Cristo Jesus, e temos a tendência de fazer o que fez aquela primeira geração que saiu da terra do Egito e não desfrutou das bênçãos da Canaã celestial. Cobiça, murmuração, pôr o Senhor à prova, idolatria, imoralidade. Mas é por isso que o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto, que estava vivendo uma situação terrível. Corinto, existiu a igreja em Corinto, a igreja cristã. Corinto era uma cidade importante para o Império Romano, uma cidade que tinha 2 portos importantes, tinha muita gente. Na época de Paulo, na época dos irmãos ali, viviam cerca de 600 mil pessoas viviam ali, a maioria escravos. Há relatos de que das 600 mil pessoas que moravam ali, 400 mil eram escravos. E em Corinto existia o templo da Afrodite, um ídolo pagão que era cultuado através de práticas sexuais, imoralidade sexual. E a igreja de Corinto estava vivendo um momento muito turbulento. Havia uma divisão, a unidade da igreja estava comprometida, havia práticas imorais dentro da igreja, havia murmuração, havia cobiça, havia as pessoas tinham a tendência de permitir o pecado dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo traz toda aquela experiência do povo de Israel para mostrar qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos sentar à mesa do Senhor, nos alimentar do pão da vida e nos alimentar da mesa dos demônios. Temos que ter muito claro que o nosso propósito de vida é manifestar o caráter de Jesus, manifestar quem é Cristo Jesus, viver Jesus e fazer discípulos. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que ainda estamos aqui, para viver Cristo, para nos alimentar de Cristo, para revelar Cristo, aquele que convive conosco e ainda não conhece Jesus. E tem muita gente precisando de conhecer Jesus. Tem muita gente, meus irmãos, precisando entender, conhecer o seu propósito de vida. E nós estamos aqui em nome de Jesus para lembrar você nesta manhã que Deus nos chamou para este tempo, nesta geração, para deixar um legado. Não é para deixar uma herança. Herança refere-se a bens materiais, mas é para deixar um legado, uma herança espiritual. Deus quer que você se torne aquela pessoa que na sua geração você deixa um legado, influencie pessoas com seu testemunho de vida, que as pessoas olhem para você e digam: eu vejo Jesus em você, eu vejo o caráter de Cristo em você. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu posso contar com as suas orações. Eu sei que você é diferenciado, não pelo seu mérito, eu conheço o seu passado, mas eu sei que você de fato conheceu Jesus, e eu também quero conhecer Jesus. Essa é a nossa missão de vida, queridos. Então nesta manhã, em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, se posicione. Tome uma posição de alguém que entregou a sua vida a Jesus e se livre de todo o embaraço, de tudo aquilo que te impede de viver o propósito de Deus na sua vida em todo o seu potencial. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e refletisse naquilo que nós
compartilhamos aqui.